Olá, para quem nos acompanha, que bom ter a nossa audiência aqui para mais uma imersão profunda. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a nossa missão é desbravar um universo fascinante focado nas aplicações de prompts e chatbots no marketing. Nós vamos investigar exatamente como o mercado está conseguindo transformar interações puramente artificiais em, conversas que soam incrivelmente humanas. E isso é um desafio enorme. Exato. E o mais importante, entender por que tentar aplicar essas ferramentas sem a instrução correta, sem aquele refinamento adequado, resulta em experiências totalmente frustrantes, pouco responsivas e completamente desalinhadas com o que os consumidores esperam. Com certeza. Afinal, quem nunca passou raiva tentando resolver um problema com um robô de atendimento, né? É aquela vontade incontrolável de jogar o celular na parede quando a máquina simplesmente não entende uma vírgula do que a gente digita. Pois é. Mas a grande verdade e o que vamos destrinchar hoje é que o jogo virou completamente graças à inteligência artificial generativa. É exatamente esse o ponto de virada na nossa análise de hoje. A tecnologia deixou de ser apenas um menu de opções automatizado. Aquela coisa rígida, né? Isso. Antigamente, a interação era aquela coisa gélida e travada. Digite 1 para vendas, 2 para suporte, 3 para falar com o atendente e esperar 40 minutos na linha. Nossa, terrível. Hoje, a premissa fundamental das informações que estamos analisando é que esses sistemas se tornaram uma extensão viva da identidade das marcas. Um chatbot avançado não atua mais como uma simples ferramenta de triagem para reduzir filas de call center. Ele virou outra coisa. Exato. Ele é, na verdade, um canal de relacionamento em tempo real. E, como tal, precisa refletir a voz, os valores e até a sensibilidade da empresa que o implementou. O que exige uma arquitetura muito mais complexa por trás dos panos. Certo, vamos entender isso por partes. Se olharmos para a evolução dos chatbots, a mudança é absolutamente drástica. E para quem acompanha o programa e o desenvolvimento tecnológico, é fácil lembrar de como eram os robôs do passado recente. Eram bem limitados. Muito. Eles operavam em fluxos de decisão estritamente lineares. Eram cardápios fechados, quase como um fluxograma de papel que foi digitalizado. Funcionavam perfeitamente bem para tarefas super pontuais e previsíveis. Tipo rastrear um pacote. Isso, rastrear um pedido nos correios ou perguntar o horário de funcionamento de uma loja física. Mas eles eram péssimos, absolutamente terríveis quando precisavam lidar com qualquer mínima ambiguidade. Sim, qualquer desvio do roteiro. Se o usuário digitasse uma única palavra fora do roteiro programado ou tentasse explicar o contexto de um problema, o robô entrava naquele ciclo infinito e desesperador de "desculpe, não entendi, por favor escolha uma das opções abaixo". O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma tecnológica que possibilitou a superação dessa barreira irritante. A tal da virada de chave. Mente. A grande revolução atende pelo nome de Processamento de Linguagem Natural, ou PLM, combinado com o aprendizado de máquina profundo. O salto aconteceu quando introduzimos as redes neurais profundas e arquiteturas modernas, como os Transformers. Explica um pouco melhor essa parte dos Transformers para a nossa audiência. Claro. Para criar uma imagem clara para quem nos escuta, os sistemas antigos liam uma frase palavra por palavra, como alguém procurando termos isolados em um dicionário pré-programado. Entendi. Se a palavra não estivesse lá, o sistema travava. Já os Transformers conseguem olhar para uma frase ou até um parágrafo inteiro de uma vez só. Eles entendem o peso de cada palavra em relação às outras dentro daquele contexto específico. É uma leitura mais fluida. É a diferença entre ler sílaba por sílaba e ler com fluência, compreendendo as nuances. Eles interpretam intenções, aprendem com as interações que acabaram de acontecer e simulam uma fluência humana que, até pouco tempo atrás, era considerada impossível. O robô deixa de ser uma secretária eletrônica glorificada e passa a atuar como um agente conversacional dinâmico. Exatamente. E o impacto prático dessa fluência é gigantesco, especialmente quando falamos de escala. Um dos casos reais que estamos analisando ilustra esse salto perfeitamente. No caso da instituição financeira, certo? Esse mesmo. Trata-se de uma fintech focada em microcrédito. Essa empresa decidiu lançar uma nova linha de crédito no mercado,
algo super agressivo e atrativo, como é de se esperar em lançamentos financeiros desse tipo, a demanda explodiu da noite para o dia. É o cenário de pesadelo para qualquer central de atendimento. Totalmente. Para dar uma dimensão, o volume de interações nos canais da empresa quintuplicou em menos de 48 horas. E aí a gente para e pensa, se fosse uma equipe humana tradicional lidando com isso, o que teria acontecido? O sistema de atendimento teria colapsado, sem dúvida. Teríamos filas de espera intermináveis no telefone, clientes irritados reclamando nas redes sociais e um abandono massivo de solicitações. Mas o pulo do gato foi que eles haviam implementado um desses novos chatbots, treinados especificamente não apenas para dar oi, mas para tirar dúvidas complexas. Sim, simular propostas com diferentes taxas e acompanhar as solicitações em tempo real. E os números que resultaram dessa operação são a verdadeira prova do valor da escalabilidade da IA. Exatamente. O bot conseguiu manter 100% dos atendimentos ativos, ele operou 24 horas por dia, 7 dias por semana, absorvendo todo aquele pico monumental de demanda sem pestanejar. Sem criar fila. Sem criar fila e sem queda de qualidade na resposta. É um nível de resiliência operacional que nenhuma central de atendimento humana consegue replicar de forma tão imediata. Mas a cereja do bolo não é só não ter caído. O detalhe mais impressionante é o que aconteceu durante essas conversas. Os dados de conversão. Isso. Ao final da campanha de lançamento, 62% dos clientes concluíram todo o processo de solicitação de crédito de forma totalmente autônoma. Um número altíssimo. Altíssimo. Ou seja, mais da metade dos usuários entrou, tirou suas dúvidas, simulou o crédito, enviou o que precisava e resolveu a vida financeira ali mesmo, conversando apenas com a máquina. Sem nunca precisar ser transferida por um operador humano. Exato. Isso reduziu drasticamente a taxa de desistência no meio do funil de vendas. É a prova empírica de que a conveniência de não ter que esperar na linha telefônica ouvindo música de elevador fala muito alto para o consumidor. Sem dúvida. Quando o assunto é escalabilidade e resolução de tarefas estruturadas, o modelo é imbatível. Mas a gente precisa colocar o pé no freio aqui, porque há uma armadilha perigosa nessa história toda. Qual armadilha? Nós não podemos cair na ilusão da empatia perfeita. Ah, entendi. Por mais avançados que sejam, esses agentes conversacionais ainda esbarram em limitações severas quando a linguagem humana fica humana demais. Pense nas complexidades da nossa comunicação diária. A inteligência artificial ainda sofre enormemente, por exemplo, para interpretar ironias. Nossa, verdade. Ironia é difícil até pra gente às vezes. Exato. Imagina a seguinte cena. Um cliente já irritado digita no chat da empresa: "Que ótimo! Minha encomenda atrasou de novo. Parabéns a todos os envolvidos pelo excelente trabalho." Clássico. Um atendente humano entende o sarcasmo e a frustração latejante na mesma hora. Sim, mas um bot que não está primorosamente calibrado pode identificar as palavras ótimo, parabéns e excelente. E responder todo feliz. E responder com entusiasmado: "Ficamos muito felizes que você esteja satisfeito com o nosso serviço." O que, obviamente, gera uma fúria ainda maior no consumidor. É o equivalente a jogar gasolina no fogo. O cliente percebe imediatamente que está falando com uma parede de tijolo sorridente. Exato. E além dessa questão da ironia, há a barreira imensa dos regionalismos, das gírias e de expressões culturais muito específicas, que variam enormemente no nosso país. O Brasil é gigante, né? Gigante e muito diverso na fala. E outro ponto crítico que precisamos mencionar é em relação aos diálogos muito longos, cheios de idas e vindas. A IA ainda tende a perder o fio da meada. O sistema pode esquecer informações vitais ou referências cruzadas que foram feitas lá no início da conversa. Obrigando o usuário a repetir tudo de novo. Isso. E o principal fator limitante, a barreira invisível, é que a empatia demonstrada pelo robô é, no fim das contas, apenas uma simulação estatística muito bem feita. É tudo matemática. É tudo matemática. A máquina é treinada para juntar palavras que estatisticamente soam acolhedoras para nós, mas não há compreensão real da dor do outro. Portanto, em situações de extremo conflito, frustração aguda ou suporte emocional delicado, a IA simplesmente não consegue resolver o problema humano profundo.
O que nos leva à conclusão de que o cenário ideal não é substituir todo mundo por máquinas, mas sim adotar um modelo híbrido. Um equilíbrio. Isso. A IA atua na linha de frente como um escudo inteligentíssimo, garantindo disponibilidade infinita, resolvendo as demandas repetitivas e escalando a operação. Mas o design desse sistema precisa ter rotas de fuga claríssimas. Perfeito. Quando o bicho pega, quando a ironia aparece ou quando a emoção do consumidor escala para raiva, o sistema precisa perceber isso e transferir o atendimento para um humano de forma rápida, com todo o histórico e sem solavancos. Sem o cliente ter que repetir tudo de novo. Exato. Mas aí entra a grande dúvida. Se a máquina hoje é tão inteligente, se ela entende contexto com processamento de linguagem natural, por que nós ainda precisamos segurar a mão dela? Como a gente programa essa IA para que ela seja o mais eficiente possível antes de precisar chamar o resgate humano? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Entramos no vasto e complexo universo da engenharia de prompts. Um conceito vital que se tornou a espinha dorsal do marketing e do atendimento contemporâneo. A engenharia de prompts não é um mero detalhe técnico, é a verdadeira interface de comando da nossa era. E a gente precisa desmistificar isso, porque um prompt não é apenas uma pergunta qualquer que a gente joga no ChatGPT esperando uma resposta mágica. O material que estamos analisando deixa claríssimo que a engenharia de prompts é, na verdade, a criação de um cenário orientador rigoroso para a máquina. Gostei da analogia. É como se a gente fosse um diretor de cinema dando instruções detalhadas a um ator brilhante, porém inexperiente, antes dele entrar no palco. Não é só sobre dizer a ele o que falar, mas explicar minuciosamente como dizer, para quem ele está dizendo, qual é a emoção da cena e qual é o limite de tempo que ele tem. E a literatura especializada sobre esse tema já divide essa técnica de direcionamento em categorias muito específicas para domar esses modelos. A análise foca em 3 técnicas fundamentais que mudam completamente o nível da resposta que a IA entrega. Quais seriam? A primeira delas é o que chamamos de few-shot prompting, que, traduzindo para a prática, seria o comando com alguns exemplos. Como isso funciona no dia a dia? Nessa técnica, o engenheiro de prompt não dá apenas a ordem nua e crua. Ele alimenta o sistema com 2 ou 3 exemplos perfeitos do padrão que ele espera. É como dizer, responda às reclamações dos clientes. Exemplo 1, cliente diz X, você responde Y com tom calmo. Exemplo 2, cliente diz A, você responde B pedindo desculpas. Entendi. Dá um norte. Isso. Ao fazer isso, o modelo capta não só a regra, mas a lógica e o estilo exato antes de gerar uma resposta inédita. Isso já evita que a IA saia inventando formatos malucos. Mas e quando a tarefa é um quebra-cabeça mais complicado? Aí entra a segunda técnica, que é fascinante, o Chain of Thought Prompting, ou comando de cadeia de pensamento. Aqui, a instrução força o modelo a literalmente pensar em voz alta ou descrever o passo a passo lógico antes de entregar a resposta final. Ele mostra o raciocínio. Exatamente. Em vez de simplesmente cuspir um resultado que pode estar alucinado, você instrui a máquina, analise o problema do cliente, identifique qual política da loja se aplica, verifique se o prazo de 30 dias passou e só então formule a resposta. Isso deve reduzir muitos erros. Reduz absurdamente as chances de erros, pois força a rede neural a seguir uma trilha de raciocínio verificável. E, por fim, temos o Zero Shot Prompting, que é a instrução pura, direta, sem dar nenhum exemplo prévio. Para coisas mais simples. Sim, é usada quando a tarefa é altamente objetiva e você confia que o modelo já tem bagagem de treinamento suficiente para resolver sozinho, como pedir para traduzir um texto ou resumir um parágrafo. Para quem nos escuta conseguir visualizar isso de forma cristalina, temos um caso de uso sensacional de uma marca de cosméticos. Essa empresa estava lançando uma nova linha de produtos totalmente vegana e com foco pesado no público jovem. Veja como a engenharia de prompts dita o tom e muda a personalidade da IA dependendo do canal. Esse caso é muito didático. A equipe de marketing precisava criar conteúdo orgânico e usou um prompt para o Instagram que era mais ou menos assim:
Crie uma legenda descontraída, altamente inclusiva e vibrante, voltada a jovens de 18 a 25 anos, para promover nosso novo hidratante facial vegano. Use emojis e um tom encorajador. Uma instrução ampla e estilizada. Isso. O objetivo aqui era expansão, era gerar criatividade, era chamar atenção no feed. Desenhada especificamente para gerar engajamento social. Mas, atenção ao detalhe. Simultaneamente, essa mesma equipe precisava alimentar o cérebro do chatbot de atendimento que ficava na página de vendas do site oficial. Se eles usassem o mesmo prompt do Instagram, o bot ia aparecer um animador de auditório respondendo dúvidas seríssimas sobre alergias. O que seria um desastre para a marca. Total. Então, lá no site, o prompt precisou ser cirúrgico. A instrução foi: se o cliente perguntar se o produto é indicado para pele com acne, responda de forma acolhedora, extremamente clara e estritamente informativa, baseada apenas na bula, limitando a resposta a um máximo de 30 palavras. Repare na diferença abissal de direção. É gritante. No primeiro caso, pedia-se descontração e expansão. No segundo, clareza cirúrgica, acolhimento sem excessos e, fundamental, uma trava de segurança rigorosa de tamanho de texto, porque ninguém tem paciência para ler um testamento acadêmico em uma janelinha de chat enquanto tenta finalizar uma compra. Com certeza. Isso mostra de forma cabal que dominar a forma de conversar com a máquina, moldando seus parâmetros, é um novo grande diferencial competitivo no mercado. É um diferencial poderoso, mas é preciso navegar por essas águas com muita cautela. Porque delegar a voz e a reputação de uma marca a um modelo generativo traz riscos profundos que não podem ser ignorados. Os riscos éticos, né? Exatamente. Os pesquisadores fazem um cruzamento analítico muito rico com um estudo recente intitulado Inteligência Artificial Generativa e JAT-GPT, uma investigação sobre seu potencial na educação. Mas como isso se aplica ao marketing? Embora o foco original dessa pesquisa seja a sala de aula, as conclusões mapeadas sobre os perigos da IA se aplicam de forma idêntica e assustadora ao mundo corporativo e ao marketing. O alerta central que emerge daí é sobre a reprodução estrutural de viés. E esse é um dos calcanhares de Aquiles mais perigosos dessas tecnologias, não é? A gente tende a achar que a máquina é neutra, mas ela está longe disso. Completamente longe. Isso levanta uma questão importante sobre como esses cérebros artificiais são formados. Como esses grandes modelos de linguagem são treinados varrendo volumes colossais e indiscriminados de dados da internet aberta, eles acabam absorvendo tudo. O lado bom e o lado ruim. Isso. Eles aprendem a gramática correta, sim, mas também engolem toda a toxicidade, as falsas correlações, os preconceitos e os estereótipos históricos que estão fossilizados online. E qual é a consequência disso na prática para as empresas? A consequência é que, se não houver um cerco rigoroso no design do prompt, a IA pode, de forma muito articulada, reproduzir falas enviesadas, discriminar perfis de clientes sem que a empresa perceba, ou pior, disseminar informações tecnicamente erradas sobre temas altamente sensíveis. Dá um exemplo para a gente entender a gravidade. Imagine, por exemplo, um robô de uma operadora de plano de saúde alucinando informações sobre quais coberturas regulatórias um paciente tem direito em um momento de emergência. O dano à saúde da pessoa, o impacto na marca e o risco jurídico são simplesmente astronômicos. É um perigo enorme. Precisamos lembrar sempre que a máquina opera prevendo a probabilidade estatística de qual palavra deve vir a seguir para formar uma frase que soe bem. Ela não possui entendimento real de como o mundo funciona, das leis físicas e muito menos de moralidade ou ética. Por isso existe a extrema necessidade de revisão humana contínua e da aplicação de filtros de segurança fortíssimos nos prompts. A tecnologia aumenta a velocidade da resposta em escala global, mas de maneira alguma dispensa o julgamento crítico e a governança humana. Exatamente. E essa preocupação vital com a segurança e a experiência do usuário nos leva diretamente para a terceira e última grande engrenagem da nossa análise profunda de hoje, a UX conversacional. Ou seja,
O design centrado no usuário aplicado ao diálogo. Nós, no ambiente digital, estamos muito acostumados a pensar em jornada de compra de forma puramente visual, não é? O botão de comprar bem vermelho destacado aqui, o ícone do carrinho de compras ali no canto, o menu suspenso super intuitivo, a foto do produto em altíssima resolução. Tudo focado em onde o usuário clica. Exato. Tudo pensado para o clique. Mas a UX conversacional é uma fera completamente diferente. Os especialistas definem isso como a jornada conversacional. Aqui, a interface tradicional é invisível. A interface é a própria linguagem. E isso muda tudo. O percurso que o usuário faz não é clicando em telas, mas navegando por camadas de texto. E a grande sacada é que a resposta dada pelo robô a cada interação dita a reação emocional da pessoa e determina se o próximo passo vai ser finalizar a compra ou fechar a aba de ódio. Exato. Estamos falando do design da palavra como a principal ferramenta de navegação em um sistema. O arquiteto Diushi agora é um roteirista de fluxos dinâmicos. E o caso prático que as notas de hoje trazem para materializar esse conceito da interface invisível é brilhante. Pensem em uma grande empresa de seguros. Eles tinham lá um chatbot clássico de autoatendimento, daqueles que prometem resolver tudo rápido. A principal função desse bot específico era ajudar os clientes a emitir a famosa segunda via do boleto. Uma tarefa banal, certo? Super banal. Mas a equipe de dados da empresa notou um problema grave e sangrento. Os usuários simplesmente abandonavam o bot, fechavam a janela no meio da operação, quase sempre na altura da terceira mensagem trocada. Terceira mensagem. Isso, um fluxo de serviço que deveria ser básico não estava sendo concluído e o call center humano continuava lotado. Por quê? O que a análise mostrou? Quando eles mergulharam na análise conversacional, descobriram que o robô pediu o CPF, depois perguntava o nome da mãe, depois o número da apólice, dados repetitivos que o sistema de login já deveria ter puxado automaticamente. O famoso erro de integração. E pior, se o cliente digitasse algo como "perdi o prazo de ontem", o bot devolvia respostas excessivamente genéricas, frias e burocráticas. Faltava design no diálogo, faltava arquitetura de empatia. O que faltava ali era fluidez, integração de banco de dados e, acima de tudo, respeito ao tempo e ao estado mental do usuário, que geralmente já entra tenso quando o assunto é conta vencida. Precisamente. E a solução que eles encontraram foi redesenhar do zero todo aquele fluxo de palavras. Eles conectaram sistemas para cortar as etapas redundantes de perguntas que a máquina já sabia a resposta. Ótimo. E inseriram o que os analistas chamam de empatia programada nos momentos críticos da conversa. Aquele momento cirúrgico em que o bot não age como um cobrador frio, mas diz algo como: "Vejo aqui que o sistema não reconheceu o pagamento de ontem, mas fique tranquilo, eu vou gerar um novo boleto para você agora mesmo, sem complicações." Muda totalmente a experiência. Sabe qual foi o resultado prático de mudar apenas o roteiro do texto e a cadência do fluxo? Qual foi o número? Eles registraram 42% de aumento na taxa de conclusão dos atendimentos logo no primeiro mês. 42%. É muita coisa. 42% a mais de pessoas resolvendo tudo sozinhas, além de uma melhoria gigantesca nos índices de satisfação geral reportados nas pesquisas pós-atendimento. Tudo isso porque a jornada conversacional parou de parecer um interrogatório policial. Esse caso ilustra de forma magistral o impacto financeiro, operacional e de marca da UX conversacional bem aplicada. Mas é interessante notar que, ao projetarmos essas jornadas incrivelmente personalizadas para facilitar a vida das pessoas, nós esbarramos de frente em um dilema moderno. Um dilema altamente complexo. Sim, altamente complexo, que a nossa pesquisa faz questão de destacar, que é a eterna tensão entre personalização e privacidade. É obviamente maravilhoso, do ponto de vista da conveniência, quando um bot de farmácia, por exemplo, analisa o seu histórico, já te chama pelo nome e sugere automaticamente a compra daquele colírio ou daquela vitamina recorrente que o cliente costuma pedir todo mês. Poupou cliques, poupou tempo. Poupou tempo. No entanto, se esse nível de intimidade com os dados do cliente for ativado de supetão,
Sem contexto e sem transparência prévia, a experiência cruza muito rapidamente a linha tênue do encantamento para a temida sensação de vigilância. Sabe aquela sensação de como essa máquina sabe disso sobre mim? Exatamente. Quando o sistema parece saber demais, sem ter pedido permissão clara para acessar aquele histórico para aquela finalidade, o consumidor não sente que a marca é conveniente, ele sente que está sendo monitorado. O limite do aceitável é ultrapassado. E qual a saída para isso? Por isso, a regra de ouro estabelecida por quem estuda esse cruzamento de áreas é o controle irrestrito. A pessoa deve ter sempre, de forma visível, o poder de escolha. Ela deve poder optar por uma interação completamente neutra, fria e focada apenas na transação no momento, ou solicitar o atendimento humano a qualquer momento, sem que a máquina fique tentando convencê-la do contrário. Então, o que tudo isso significa na prática do dia a dia das operações? Como uma marca que investiu pesado em IA garante que o seu robô super avançado não fique obsoleto e se torne uma ferramenta estática, perdendo o tato com as mudanças de comportamento do consumidor com o passar do tempo? A resposta, segundo a nossa imersão de hoje, está na chamada escuta ativa. A documentação é categórica ao afirmar que o chatbot não pode ser tratado pelo setor de TI ou de marketing como um projeto de software comum, com data de começo, meio e entrega final. Um agente conversacional inteligente é um sistema vivo. Ele não é algo que você constrói e esquece. De jeito nenhum. E como todo sistema vivo, ele só evolui se for nutrido por feedback contínuo. E essa retroalimentação é absolutamente essencial para a sobrevivência do modelo a longo prazo. E é importante frisar que o feedback moderno não é apenas aquela velha pesquisa engessada no final do chat pedindo para o usuário dar uma nota de 1 a 5 estrelas. A escuta ativa de verdade vai muito além. Conta mais sobre essa parte. Ela envolve algoritmos avaliando a qualidade e a complexidade das perguntas diretas que estão sendo feitas ao bot. Ela engloba a realização de análise de sentimento em tempo real sobre o vocabulário que o cliente está usando. O sistema analisa se a pessoa está brava? Exatamente. O sistema mapeia ativamente se as palavras indicam um tom de urgência aguda, se o cliente está calmo ou se a irritação está escalando frase após frase. E talvez o mais importante de tudo, a equipe por trás da IA precisa rastrear obsessivamente as interações silenciosas. Mas espera aí, como a gente mede algo que é silencioso? A interação silenciosa não seria exatamente a ausência de dados? Pode parecer, mas na verdade essas interações acabam sendo os dados mais reveladores de todos sobre onde a UX conversacional está falhando de forma trágica. Como assim? Sem a menor dúvida. A interação silenciosa é aquele momento crítico em que a pessoa não para reclamar, ela não xinga o robô, ela não aciona o suporte humano e ela certamente não responde à pesquisa de satisfação dando nota baixa. Ela simplesmente fecha a janela do chat no meio de um fluxo e vai embora. Muitas vezes direto para o site de um concorrente. Isso. E aí que está o valor do dado. O abandono repentino de um fluxo específico é para os analistas um grito ensurdecedor. Nos painéis de controle, isso mostra exatamente em qual frase, em qual camada de linguagem e diante de qual prompt específico a experiência emocional do cliente quebrou. É um mapa da frustração. Exato. Analisar meticulosamente essas quedas de conexão, entender o que causou a frustração silenciosa e ajustar os prompts do bot constantemente para contornar esses obstáculos é o que realmente transforma a ferramenta em um sistema vivo, capaz de evolução, empatia simulada refinada e adaptação genuína ao comportamento sempre mutável do público. Isso é incrível. Fazendo uma síntese final de toda essa nossa jornada de hoje pelo material proposto, nós basicamente acompanhamos a anatomia de uma revolução na comunicação. Uma revolução sem volta. Saímos em tempo recorde da era engessada dos bots rígidos que só sabiam repetir roteiros travados e causar dores de cabeça, e entramos de cabeça na era fascinante dos assistentes complexos alimentados por redes neurais que interpretam as entrelinhas. Vimos que a máquina não faz mágica sozinha. De jeito nenhum. Para extrair o melhor dessa inteligência artificial, precisamos dominar a arte técnica de falar com ela,
criando cenários ricos através da engenharia de prompts. E, por fim, descobrimos que nada disso funciona se não houver um cuidado cirúrgico com o design da conversa, a UX conversacional, que é o grande fiel da balança. Perfeito. É esse design focado no usuário que garante o equilíbrio vital entre a conveniência extrema da automação em larga escala e o respeito inegociável à privacidade, ao tempo e à complexidade emocional do consumidor. E se conectarmos isso ao cenário maior em que vivemos hoje, a mensagem transversal de toda essa análise é, na verdade, muito profunda. O desenvolvimento tecnológico avançou de forma assustadora nos últimos poucos anos. Nós já conseguimos estruturar máquinas para simular diálogos humanos com uma fluência, uma memória e uma assertividade que, não faz muito tempo, pertenceriam apenas às telas de ficção científica. É impressionante mesmo. Porém, a automação baseada em linguagem generativa, por mais estupidamente sofisticada que seja a sua arquitetura de bilhões de parâmetros, não elimina, e do ponto de vista sociológico talvez nunca elimine, a necessidade insubstituível do julgamento crítico humano. A curadoria da informação, a empatia real perante a dor ou a dificuldade do outro, a ética inabalável na manipulação e proteção de dados sensíveis e o respeito profundo à complexidade das relações de consumo continuam sendo atributos exclusivamente e fundamentalmente nossos. Exatamente. A máquina é, e continuará sendo, um magnífico amplificador da voz. Mas a intenção, os valores e a responsabilidade civil e moral por trás dessa voz continuam sendo inteiramente das pessoas que a programam e das empresas que a colocam no mundo. Uma conclusão cirúrgica e um lembrete necessário de que a tecnologia é o meio, não o fim. E para amarrar todas essas camadas complexas que exploramos, deixo uma última provocação para a mente curiosa de quem nos escuta. Vamos lá. Considerando que esses agentes conversacionais estão sendo treinados através de feedbacks contínuos para simular a empatia humana de forma cada vez mais perfeita, chegará um momento em que a diferença entre a empatia genuína de um atendente humano e a empatia calculada de uma IA deixará de importar para nossa satisfação como consumidores? Fica a reflexão para quem gosta de ir além das superfícies tecnológicas. Foi um enorme prazer compartilhar essas descobertas instigantes e eu espero que essa imersão nas engrenagens das conversas artificiais tenha sido tão enriquecedora para quem acompanhou do outro lado quanto foi para nós desvendarmos cada um desses detalhes. Foi excelente. Até a nossa próxima análise profunda.